Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Lógica de Programação com Python da Trader Recife, nossa terceira aula. Espero que tenham gostado do nosso curso, tá? Nesse momento agora vai esquentar um pouquinho mais, tá bom? Vamos ver nesta aula tipo de dados, que são variáveis, operadores numéricos e operadores de concatenação. Note, eu sei que você está ansioso para desenvolver, eu sei que você está doido para começar a fazer os seus programas, mas tenha paciência. Siga o passo a passo, observe, estamos tentando fazer com que você tenha uma sequência de informações para que você consiga obter bons resultados nas próximas aulas. Vamos lá então. Primeira coisa que vamos ver que é importante para qualquer linguagem de programação que você vai aprender é, na realidade, os dados. Então, todos os nossos programas, eles manipulam dados. Cada dado desse, como eu disse, citei lá atrás, eu acho que na aula 1, cada dado desse tem um tipo. No caso do Python, a gente tem alguns tipos de dados, na maioria das linguagens tem tipos de dados primitivos, que no nosso caso aqui da linguagem Python, divide-se em dados do tipo numérico, dados do tipo texto ou alfanuméricos, e dados do tipo lógico. Do tipo numérico, teremos lá o inteiro e o real. O inteiro, lá da matemática, aqueles números que não têm casas decimais, tá bom? No Python, nós vamos chamá-lo de int, abreviatura de integer em inglês, tá bom? Ou seja, o número 2 é o número inteiro, o número menos 3 é o número inteiro. O outro tipo de dado numérico que o Python implementa é o real. O real, no Python é chamado de float. Float vem de ponto flutuante, tem casas decimais, tá bom? Por exemplo, o número 2.3 é um número com casa decimal, com precisão de uma casa decimal aqui, o ponto flutuante, é o ponto flutuante aqui, tá bom? Rogério, não é vírgula não, é ponto? Não, na maioria das linguagens de programação, o ponto decimal, a representação das casas decimais de um número é dado pelo ponto, que são linguagens de origem normalmente americana. O outro tipo de dado aqui, ó, menos 5.40, é uma outra variável do tipo float. Então, se seu programa vai precisar de um tipo de dado numérico, você vai dizer, esse numérico ele será inteiro ou será real. Mas, Rogério, como é que eu vou saber disso? Você sabe, por exemplo, você vai calcular uma média geralmente tem casas decimais. Você vai trabalhar com salário trabalha com casas decimais. Você vai trabalhar com peso, com altura, são valores reais, né? Valores que têm precisão decimal. Mas eu vou trabalhar com idade, vou trabalhar com número de casa, vou trabalhar com quantidade de gols. Não existe 1,5 gols em futebol. Então, ou é um gol ou são dois. Então, não tem partida. Então, na hora que você entender, por isso que é importante aqueles 6 passos lá atrás, que eu comentei com você na segunda aula, de ter domínio sobre o assunto. Na hora que você vai reservar suas ferramentas, você vai verificar cada variável que você vai utilizar no seu programa e vai identificar se ela é numérica, se ela é do tipo texto, ou se ela é do tipo lógica. E se ela é numérica, você vai dizer, além de ser numérica, ela é inteira ou real. Entendeu? Fique tranquilo que vamos fazer vários exercícios que vocês vão ficar entendendo isso rapidamente nos primeiros exercícios, vocês vão desmistificar se por um acaso tiver sendo um pouco obscuro para vocês nesse momento. O outro tipo de dado primitivo do Python é o tipo texto, é o tipo alfanumérico, e aí o tipo cabe qualquer coisa, cabe qualquer letra do alfabeto, qualquer símbolo, qualquer coisa que você possa digitar do teclado, entendeu? Tem aqui, é do tipo str, abreviatura de string. Por exemplo, o nome Rogério aqui, geralmente as atribuições de valores para variáveis do tipo texto, elas são feitas delimitadas, os conteúdos delimitados por aspas, certo? E por fim, tipos de dados que você possa precisar do tipo lógico. Lógico no Python é tratado como booleano. Lembra lá de álgebra de Boole, da matemática lá atrás? Verdadeiro e falso, pronto. Mesma coisa aqui. Se você tem determinada situação que você quer indicar, por exemplo, sexo é masculino ou feminino, não existe o terceiro sexo.
Então você veja lá, você tem sexo masculino ou sexo feminino, então verdadeiro ou falso. Grávida sim ou não, ou a pessoa está grávida ou não está grávida. Então são situações que a gente chama situações dicotômicas, tá? Que só permitem duas opções. Nesse caso, eu vou usar tipo de dado lógico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tipo de dado inteiro, idade é um tipo de dado inteiro, vocês estão vendo aqui, 22 atribuído para a idade, 3, a quantidade de andar de um prédio, 1, contador, vou contar de 1 em 1, contar de 2 em 2, de 3 em 3, a quantidade de gols, a quantidade de pontos de um basquete, né? De um jogo de basquete. Tipo de dado real ou float, né? Salário é um tipo de dado real, com precisão, ao ponto flutuante aqui, a casa decimal. Lembrar, mais uma vez, que o ponto decimal, na linguagem de programação internamente, você vai utilizar sempre o ponto e não a vírgula. O peso ou altura. Variável do tipo texto ou string, né? Nome igual a Rogério, pode ser utilizado delimitado por aspas simples ou aspas duplas. Outro caso aqui, endereço, igual a rua ABC, data 9/1/2020. Tranquilo? Vamos lá então, são tipos de dados que você, no momento de entender, ter domínio sobre o assunto e reservar suas variáveis, você vai precisar, na realidade, identificar cada variável que você vai utilizar, e aí vamos ver mais na frente, variáveis de entrada, que virão do mundo externo do computador, variáveis que serão exibidas para o mundo externo, e no final, a parte como eu vou processar essas variáveis, de sorte a que eu consiga executar a tarefa conforme foi determinada. Vamos ver agora as palavras reservadas da linguagem Python. É interessante você conhecer, porque veja, na realidade a gente viu aqui, vou voltar ao slide, eu tenho variável do tipo idade, variável do tipo andar, variável do tipo contador, salário, peso, altura. Por exemplo, eu não posso ter uma variável com o nome false, por exemplo, porque false é uma palavra reservada do Python. Então ele diz, meu dicionário é isso aqui, então eu não posso ter nada escrito no meu programa, por exemplo, nome de variável que tenha qualquer tipo dessa sintaxe aqui dentro. Desse conjunto de 33 palavras reservadas, nós vamos utilizar, e é suficiente para você entender bem no nosso curso, essas linguagens que estão circuladas. O false, que é o falso, ou o true, né, que é o verdadeiro, o end, que é o i, nas expressões condicionais, o break, que é para parar laço de repetição, o continue, que é para... A gente vai ver cada um desses comandos ao longo das aulas, para que vocês não se confundam mais na frente, tá bom? O continue, dentro de laço de repetição também, o elif, trabalhado com estruturas condicionais, o else, seria equivalente ao se não, o except, para tratamento de exceção, o for, que é um laço de repetição, o if, estrutura condicional, se, o in, utilizado no comando for, o not, que é o não, o or, que é o ou, o try, que é o peg, na hora que o programa levanta uma exceção, por exemplo, o que é uma exceção? Você preparou o programa, por exemplo, para receber um valor inteiro, e de repente você digita lá o nome Rogério, digita lá o nome João. Automaticamente o programa vai dizer, opa, eu não reconheço esse conteúdo que veio lá como conteúdo inteiro, logo, esse conteúdo está excepcionado. Então ele levanta uma exceção, levanta o erro, e você tem como tratar este erro para evitar que a pessoa que está comprando seu programa, seu produto, não veja um erro que você não teve cuidado de tratamento dessas informações durante o desenvolvimento. Por fim, aqui o while, que é o enquanto, que é outro laço de repetição bastante potente na linguagem Python, tá bom? Tranquilo? Não se assustem com essa tuia de letrinha aqui, essa quantidade de palavras em inglês, que nós vamos, aos pouquinhos, desmistificando ela ao longo dos nossos exercícios. Mas o mais importante agora é você entender. Viemos falando desde o início de uma coisinha chamada variável. Lembra lá? Segundo passo dos 6, reservar as ferramentas. Reservar as ferramentas seria indicar as variáveis. E o que são variáveis, Rogério, na ciência da computação?
Variável é igual àquela variável da matemática, tem uma pequena diferença, tá? Na realidade, variável para a ciência da computação, para qualquer linguagem de programação que você for trabalhar, na realidade são espaços de memória reservados para guardar conteúdos. Quando declaramos variáveis, elas passam a ocupar espaço da memória RAM, ou seja, na realidade elas têm lá o nome, a variável nome, a variável idade, a variável salário e a variável notas. Por exemplo, na memória RAM, que é a memória volátil, a memória que quando você desliga a sua máquina, ela desaparece, não é aquilo que está no seu HD. Na hora que eu atribuo o nome José da Silva, variável nome, na memória RAM ele faz essa associação, coloca José da Silva na variável nome. Na hora que eu mando ler nome do teclado, por exemplo, o operador vai digitar lá José da Silva e ele vai atribuir o valor aqui. José da Silva, variável nome. Na hora que eu mando ler a idade, o cara informa 29 na idade, o programa, o sistema operacional atribui o valor 29 à variável idade, ou seja, variável são endereços de memória reservados para guardar conteúdo. Ou seja, na hora que eu digo print idade, que eu mando exibir a variável idade, ele não vai exibir o nome idade, ele vai exibir o conteúdo que está armazenado na variável idade, que está armazenado lá na memória RAM. Salário aqui também, 1.500, ó, o pontinho aqui, ó, mais uma vez lembrando que não trabalhamos com vírgulas internamente. Salário, e temos também que são variáveis simples, que a gente chama, né? Variáveis simples que vamos trabalhar basicamente ao longo de todo o nosso curso. Só no finalzinho, com a parte de fatiamento de texto, que vamos trabalhar com listas, mas isso é lá no final, próximo da aula 11 ou aula 12, tá bom? Temos também variáveis aqui, ó, tem características, variáveis simples, são as que nós vimos aqui, ou seja, armazenam apenas um único conteúdo. E temos variáveis compostas, que podem ser unidimensionais, ou seja, de uma só dimensão, também chamadas de vetores. Não tem nada a ver com aquele vetor da física, não se assuste, tá bom? Ou bidimensionais, são as matrizes, né? Vamos ver um exemplo aqui. Imagina que você queira guardar na variável telefones, 3 telefones de uma mesma pessoa. Então você monta um vetor, esse vetor ele subdivide aquele espaço de memória RAM em pedacinhos, ó, telefones, pedacinho 1, telefone, pedacinho 2, telefone, pedacinho 3. Cada pedaço desse aqui recebe o número do telefone. Tranquilo? Isso é chamado de vetor ou array, depende da linguagem, que no caso do Python, ele não implementa como vetor nem como array, ele implementa como listas, que vamos ver lá, salvo engano, na 11ª ou 12ª aula. Tranquilo? Ou podemos ter matrizes, que também não será alvo do nosso curso. Só para que vocês conheçam que existem matrizes. Como é que funciona a matriz? Eu tenho a matriz notas, onde eu vou ter aqui linhas e colunas. Então, a variável 8, aqui o valor 8 da variável nota, ou seja, 8, está atribuído na coluna 1, linha 1. Notas na coluna 2, linha 1. Então, eu vou trabalhando com variáveis bidimensionais. As variáveis podem ser também polidimensionais, mas não vamos ao caso agora, porque nosso curso, afinal, é de lógica de programação com Python, é para iniciar vocês, tirar vocês do zero e deixar vocês realmente trabalhando com a linguagem de programação. E o nosso objetivo aqui é fazer isso e vamos fazê-lo. Confie em nós. Vamos lá, então. Como é que eu digo ao programa Python meu que eu vou querer que ele utilize uma variável? Lembra lá naqueles 6 passos? Primeiro, ter domínio sobre o assunto. Segundo, reservar as ferramentas. Como é que eu digo lá que eu vou reservar as ferramentas? Primeira coisa, declarando e inicializando variáveis em Python. Vê bem, qual é a sintaxe? Dou um nome a uma variável, o símbolo de igual e a expressão que vai conter um conteúdo. Esse espaço em branco ele é opcional, não pode estar juntinho ou pode estar separado. Por exemplo, essa expressão, ela tem que ter um tipo, ele vai ser inteiro, ele vai ser real, ou vai ser texto, ou vai ser booleana. Lembrar, o tipo do dado da variável, do Python, ela é assumida pelo conteúdo da expressão que ele é atribuído. Como assim, Rogério? Imagine que eu tenha uma variável lá, que seja variável A, que recebe o valor 5. Por exemplo, vamos tentar verificar aqui na
nesses exemplos, fica mais fácil vocês entenderem, depois eu mostro na prática para vocês. Veja bem, eu tenho uma variável chamada mensagem, que vai receber curso de Python. Nesse momento, o tipo da variável, ele assume como sendo o tipo texto, tá? Lembra que essa coluna aqui é simplesmente um guia para você verificar o que é que está sendo, qual é o tipo de que essa variável está assumindo, porque cada variável, ela tem um nome e tem um tipo, tá? Segundo exemplo aí, eu tenho 17, atribua 17 para n, 17 é um valor inteiro, não tem vírgula, para n, logo n vai ser uma variável do tipo int. Vou atribuir a variável π 3.14159. Tem uma casa decimal aqui, então esse cara aqui é ponto flutuante, então ele vai assumir, porque você atribuiu um ponto flutuante, que essa variável π é uma variável real. Note que interessante, facilidade que o Python nos traz, tá? Eu posso, de repente, atribuir o mesmo valor a várias variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, x igual a y, igual a z, igual a zero. Ou seja, ele está atribuindo 0 para z, para y e para x. Todos eles são inteiros, tá? Outro exemplo interessante, a e b, a, b igual a 3,4. Ou seja, ele atribui o 3 ao a e o 4 ao b. Ambos inteiros. Aquilo que eu falei lá em cima, que o tipo do dado é assumido pelo conteúdo da expressão que lhe é atribuída. Vamos ver agora. A variável a, que tinha um valor inteiro aqui, ó, 3 para a variável a, ela terá como inteira, de repente, na próxima linha, eu digo a, agora recebe, abriu aspas, Rogério Aguiar. A partir desse momento, a variável a partir desta linha de execução de programa, a variável a passou a ter um conteúdo, passou a ser do tipo texto. Uma dica importante, na dúvida, para você saber qual é o tipo daquela variável, basta você executar a função type, nome da variável, no idle, tá? Vamos dar uma olhadinha lá como é que funciona isso. Vamos chamar aqui no nosso ambiente, no caso aqui, eu não vou chamar nem a parte do programa, eu vou executar aqui mesmo. Imagina que eu tenho aqui x igual, pode ter espaço ou não, pode ser aspas simples ou aspas duplas, Rogério Aguiar, e aqui eu quero saber qual é o tipo dessa variável. Basta eu colocar aqui type x. Automaticamente, essa variável é da classe texto. Aí de repente eu coloco aqui o mesmo x igual a 7. E aqui eu vou repetir esse comando, type x agora. Então, notem que nesse momento agora, o x agora passou a partir desta linha de execução a ser uma variável do tipo inteiro. Entendeu? Posso também aqui chegar, ó, x igual, não é bom, não é uma boa prática fazer isso, eu estou só mostrando a vocês a potencialidade, porque o Python, na realidade, é uma linguagem fracamente tipada, ou seja, as variáveis assumem o seu tipo baseado no conteúdo que lhe é atribuído. Então, se eu atribuir agora o conteúdo 4.50 para a variável x, e perguntar qual é o tipo dessa variável x. Float, passou a ser real, tranquilo? Então veja, dá uma paradinha depois do vídeo aí, volta, tenta dar uma testada nisso aí para entender direitinho as diferenças. Normalmente você não faz isso, você não troca o tipo da variável ao longo da construção de um programa, mas se necessário for, você pode utilizar esses recursos da linguagem Python, tranquilo? Uma outra coisa importante que precisamos deixar claro é que o Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, se eu digo uma variável idade, ela é diferente da variável idade. Veja aqui, ó, apenas o i maiúsculo e o i minúsculo aqui. Essa variável é diferente dessa. Vamos lá então aqui, vamos tentar fazer um teste aqui. Chamar o editor novamente aqui, o interpretador, desculpem. Na hora que eu coloco aqui, por exemplo, vamos ver aqui, né? Vamos colocar aqui a variável idade igual a 35, ok? E aqui eu vou mandar ele imprimir idade. Deu um enter. Ele vai dizer o quê? Deu um erro e está dizendo, ó, não, o nome idade
não foi definido, porque o I idade aqui, o I da idade é maiúsculo. Então tenha cuidado na hora que for construir seus programas, para evitar de dar um erro como esse aqui. Mas eu não defini a variável idade, mas a variável idade está com a sintaxe, com as caixas altas das letrinhas aqui diferenciadas, tá? Se eu mandar aqui agora print idade do jeito que eu declarei lá em cima, aí sim ele diz que a idade é 35. Tranquilo? Vamos lá então. Nota aí, só para ratificar, nesse caso a variável A passa a conter conteúdo STR a partir desta atribuição, certo? Só essa observação que a gente faz aqui. Sabendo agora como se declara variável, importante também é dizer que não existe uma área específica no Python para você declarar variáveis. Existem algumas linguagens que tem um campinho lá, uma seção que você declara as variáveis, mas nesse caso aqui a gente estaria colocando aqui, o Python, ele exige que a variável seja declarada, ou seja, informada, antes de ser utilizada. Tranquilo? Vamos lá então. Vimos agora o que são variáveis, como é que eu declaro as variáveis, e vamos ver agora como é que são os operadores aritméticos de uma linguagem de programação como o Python. Operadores aritméticos ou numéricos operam conteúdos inteiros ou reais. Quais são eles? O mais, que efetua a soma normal, que a gente está acostumado na matemática, por exemplo, 2 mais 3, 5. O menos, que é a subtração, que é o 5 menos 4, vai dar 1. Pode ser negativo, se por acaso fosse 4 menos 5, ele podia dar um valor negativo. A multiplicação diferencia um pouco da matemática, que é o pontinho lá, ou o xzinho pequenininho, né? No nosso caso aqui, na maioria das linguagens, vai utilizar o asterisco, ou seja, 3 multiplicado por 4 vai dar 12. A barra simples é uma barra de divisão. Então, você vai automaticamente dividir aqui 11 por 2, ele vai dar um valor real. E tem uns que vocês não devem ter visto ainda, que eu vou detalhar no próximo slide, que é o quociente da divisão inteira entre dois inteiros, e o resto da divisão inteira entre dois inteiros. E, por fim, aqui o exponenciação. Se você quiser levar, por exemplo, 3 à segunda potência, vai dar 9, né? 3 vezes 3, 9. 3 duas vezes. Tranquilo? É importante ressaltar que na realização das expressões aritméticas, existe a prioridade, assim como lá na matemática, tá? A única diferença é que aqui não existem as chaves, os colchetes e os parênteses, né? Lembra lá que as expressões, para priorizar, a gente colocava, primeiro, o mais rápido seriam os colchetes, os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. No caso das linguagens de programação em geral, a gente tem isso só com parênteses, ou seja, ele resolve do parênteses mais interno para o mais externo. E aqui embaixo a gente tem a prioridade, né? Primeiro que está operado entre parênteses, depois que está operado pela exponenciação, depois pela multiplicação ou divisão multiplicação, mod ou div, que a gente chama aqui, ou seja, o resto da divisão, o quociente da divisão, e por fim, o mais e menos. Se houver empate, resolver da esquerda para a direita. A gente vai ver alguns testes aqui, ver se a gente consegue colocar aí, para que vocês tenham noção de como é que trabalha com isso, tá bom? Mas um erro que vocês podem evitar, por exemplo, aqui tem um cálculo de uma média aritmética. Então, o desenvolvedor colocou aqui a palavra média igual a 5 mais 4 dividido por 2. Aparentemente está correto aqui, tá bom? É uma linguagem que está aqui colocada, só que na hora que o computador vai realizar, como a divisão tem prioridade perante a soma, o que é que ele faz? Ele primeiro divide, 4 por 2 vai dar 2, depois é que ele faz a soma. Então, a média vai dar 7. Então, note que isso aqui tem um erro grave. Isso aqui pode causar problemas sérios nas médias aí, entendeu? Então, a atenção tem que ser redobrada na hora que eu escrevo expressões aritméticas dentro dos meus programas. Por isso que os testes, aquele sexto passo, dos 6 passos para programar programa é importante, é testar, exaurir em testes,
para a gente garantir que nosso programa está confiável, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Simplesmente blocar o 5 mais 4 com parênteses. Automaticamente ele vai primeiro operar o 5 mais 4, que vai dar 9, vai dividir por 2, que vai dar no final 4,5. Tranquilo? Não deve ter ficado muito tranquilo não, principalmente por esses dois operadores aqui, né? O quociente da divisão inteira e o resto da divisão inteira. Os demais você já tem conhecimento aí da matemática elementar. Note, uma observação que eu sempre faço a meus alunos: não é necessário ser um exímio conhecedor de matemática para ser um bom desenvolvedor. Para fazer um programa de computador, para ser um programador, você basta apenas saber as 4 operações básicas da matemática: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ponto. O resto é você pesquisar, entender como faz e mandar as máquinas trabalharem para a gente. Mas vamos lá então. Vamos tentar entender mais o quociente e o resto da divisão. Vamos lá. Imagine que eu nos operadores numéricos, né, seria aqui o quociente da divisão inteira, que é o barra. Lembrar que o barra simples é a divisão comum que a gente conhece. E nota aqui, ó, 11 barra 2 dá 5. Como é que pode, Rogério? Cadê o ponto 5 aqui? Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. 9 barra 2, a barra simples, vai dar 4,5. Aqui, ó, quociente 9 barra 2, dá 4. Ô, Rogério, só ficou com a parte inteira aqui. Como é que ele faz isso? Vamos lá. 9 por 2, vamos simular aqui uma divisão, tá bom? 9 por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 9 vai dar 1. Nesse momento, o que é que eu faço? Peço um zero emprestado a não sei quem aí e boto uma vírgula lá em cima. Estão lembrados disso? Na matemática? Eu sempre digo que essa é a operação que a gente sempre pediu a Deus, a divisão que a gente sempre pediu a Deus, tá bom? Então aí daria 10, e aí 10 por 2 vai dar 5, 5 vezes 2, 10, menos 10, 1. Bom, e aí o resto seria 0 aqui. Só que, quando eu uso barra, essa divisão não vai até o final, tá? Ela só vai até o final, com essa precisão aqui de decimais no quociente, quando eu uso a barra. Quando eu uso barra, ele para a divisão quando eu preciso pegar esse emprestado, esse zero, na minha divisão. Ou seja, 9, quociente de 9 por 2 vai dar 4, esse quocientezinho aqui. Tranquilo? O mesmo funciona para o resto. Divisão regular. Outro exemplo aqui, ó. 12 dividido por 4, divisão regular, dá 3. Quociente 12 por 4 dá 3 do mesmo jeito, porque na divisão aqui a divisão é exata, então não tem a necessidade de colocar vírgula, então ele vai ficar, na realidade, com o valor zerado aqui dentro. Esse aqui é o quociente, o resto é similar. O resto ele é similar a esse caso que está sendo colocado aí. Por exemplo, eu quero pegar o resto da divisão de 2 inteiros. Rogério, onde é que eu vou tentar usar isso? Onde é que eu vou precisar utilizar isso? Não se preocupem com isso agora. Preocupe-se apenas em entender para que serve e como funciona o operador percentual, tá bom? Que é o resto da divisão inteira entre 2 inteiros. Então, 9 percentual 2 vai dar 1, 12 percentual 4 vai dar 0. Como é que é isso aqui, Rogério? Ou seja, 9 por 2 vai dar 1, que é o resto da divisão inteira entre 2 inteiros. Vamos lá para a continha do lado direito aqui. 9 por 2 vai dar 4, 4 vezes aquela mesma continha do slide anterior. Deu 1 aí, 10, pedi emprestado 0, pronto. Nesse momento aí, ó, encerraria minha conta numa situação normal. Só que nesse caso, pararia minha condição aqui, o resto é simplesmente 1. Na hora que eu precisar pedir aquele zero emprestado e colocar a vírgula aqui, eu pararia a minha conta, tá bom? O 12 por 4 é uma divisão inteira, vai dar um resto 0. Automaticamente ele vai estar aqui o 3 vezes 4, 12, vezes 12, 0. Tranquilo? O resto da divisão aí é 0. Então, veja, são 2 operadores que a gente não tinha o domínio de utilizar lá na matemática, mas será muito útil para a gente aqui na resolução dos nossos programas. Vamos ver, sim, mais na frente a utilização deles, tá bom? Temos também, além dos operadores numéricos ou aritméticos, o operador de concatenação. Concatenar, o que é concatenar? Concatenar é juntar, unir.
Esse operador de concatenação só funciona com a concatenação de dois valores do tipo texto. Então, eu quero concatenar, por exemplo, o endereço de uma rua com o bairro. Eu quero juntar isso numa única frase para exibir no meu. Então, eu posso concatenar os dois valores. E o operador de concatenação para a linguagem Python é o mais. Varia de acordo com a linguagem, tá bom? Por exemplo, na hora que o programa Python recebe aqui A igual a 50 mais 50. Se eu mandar imprimir A, ele vai dar 100, porque esse mais está operando inteiro com outro inteiro aqui. Ou seja, vai dar 100, vai fazer a soma algébrica e no final esse A vai ser o inteiro, resultado inteiro. Se eu disser que o B é igual a, lembra aspas aqui, ó, é um campo texto, apesar de ter um valor numérico aqui dentro, eu tenho aqui o número 5, o algarismo 5, o algarismo 0. É um 5 e um 0. Não é o número 50 isso aqui. Quero 50 mais 50, print B vai dar 50, vai fazer a concatenação, a junção dos dois conteúdos. No final, o conteúdo será texto. Rogério, eu estou com uma curiosidade aqui. Se eu fizer uma variável C aqui igual a 50 mais 50, eu estou usando o mesmo operador para somar um inteiro com um texto. O programa vai dar um erro, tá? Dizendo que eu não posso somar, não é suportado esse tipo de operação, tá bom? De inteiro e string. A concatenação só é permitida quando todos os operadores são do tipo texto. Uma aplicação bastante interessante, como eu falei no início do slide. Por exemplo, endereço rua ABC, número 1234. O endereço completo vai ser endereço mais, concatenei aqui com o número, mais, se eu não tivesse colocado essa função str aqui, que faz a conversão do número para texto, ele ia dar um erro, tá bom? Mas só que nesse momento aqui ele vai, eu converti aqui, ó, o número 1234 em um valor texto, e aí fiz a concatenação de todos eles. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.